Muito bom dia, você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30. O Ibovespa fechou em alta de 1,25% aos 104.397 pontos, com volume financeiro negociado de 36,4 bilhões de reais. Dólar comercial fechou em queda de 0,23%, cotado a R$ 5,14, e o Bitcoin segue caindo, 6,27% aos R$ 149.041. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 12 de maio de 2022. A Positivo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2022 com lucro líquido de 28,4 milhões de reais. O número é 6,9% maior do que os 26,60 milhões auferidos no primeiro tri de 2021. A empresa ressalva que, para uma melhor compreensão e base de comparação do lucro líquido entre os períodos, ajustou o resultado do primeiro tri de 2021 pela marcação a mercado do hedge dos insumos, com ambas as bases comparativas levando em consideração apenas os hedges efetivamente liquidados em cada trimestre. O lucro antes juros, impostos, depreciações e amortizações, o EBITDA, ajustado, dobrou no trimestre analisado, ficando em 125,5 milhões de reais, o que representa alta de 104,5% em relação aos 61,37 milhões do mesmo período lá de um ano atrás. A receita líquida da companhia saltou 52,5%, chegando a 1,03 bilhão de reais. No primeiro tri do ano passado, o valor ficou em 676 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada, por sua vez, teve uma alta de 3,1 pontos percentuais, atingindo 12,2%. O resultado deve-se principalmente à forte demanda dos segmentos corporativos e instituições públicas e ao crescimento das chamadas avenidas de crescimento, que cada vez mais agregam valor ao negócio principal da companhia, como fonte de receita recorrente com margens saudáveis. O endividamento variou para cima na comparação com o primeiro tri de 2021. Nos primeiros trimestres de 2022, ficou em 1,6 vezes dívida líquida por EBITDA. O primeiro trimestre do ano registrou um resultado consolidado ainda superior ao apresentado no mesmo período de 2021. Fecha aspas, exaltou a empresa, o que demonstra o acerto da estratégia adotada por meio da diversificação de receitas. Dentre tantos projetos que vêm sendo desenvolvidos, vale destacar importantes contratos de Hardware as a Service, que a empresa firmou junto a uma das maiores empresas de telecomunicações do país, no qual a Positivo fornecerá volume superior a 10 mil notebooks por meio da modalidade do serviço de aluguel de equipamentos. De acordo com a empresa, seguem reafirmando a estimativa de prévia de receita bruta para o ano de 2022, que deverá se situar entre 5 e 6 bilhões de reais nas projeções da empresa. A JBS reportou lucro líquido de 5,1 bilhões de reais no primeiro tri de 2022, um crescimento de 151,4% em relação ao trimestre do ano de 2021. O aumento do lucro pode ser atribuído ao crescimento da receita e à diminuição das perdas financeiras no período. O lucro antes juros, impostos e depreciação e amortização, o EBITDA da companhia ajustado, subiu 46,7% no primeiro tri deste ano, totalizando 10,1 bilhões de reais. Já a margem EBITDA ajustada atingiu 11,1% nos 3 primeiros meses do ano, uma alta de 2% frente à margem registrada no ano passado. Receita líquida da companhia somou 90,9 bilhões de reais entre janeiro e março deste ano, um crescimento de 20,8% na comparação com o ano passado. Resultado financeiro líquido, entretanto, foi negativo em 210,1 milhões no primeiro tri de 2022, uma redução aí de 82,1% sobre as perdas financeiras do ano passado. O lucro bruto atingiu a cifra de 16,36 bilhões de reais no primeiro tri, um aumento de 43,7%. As despesas gerais e administrativas, por sua vez, somaram 3,17 bilhões de reais no primeiro tri deste ano, um crescimento de 27,1% em relação ao ano passado. O fluxo de caixa das atividades operacionais foi de 344 milhões de reais contra um consumo de caixa de 629 milhões no primeiro tri do ano passado, explicado por uma melhora na performance operacional da companhia. O fluxo de caixa livre, após a adição do ativo imobilizado, juros pagos e recebidos, ficou negativo em 2,8 bilhões de reais, sendo que, deste valor, 857 milhões são relacionados a itens não recorrentes. A dívida líquida da companhia ficou em 66,48 bilhões de reais no final de março de 2022, uma alta de 16,3%.
Já o indicador de alavancagem financeira, medido pelo dívida líquida por EBITDA ajustado, ficou em 1,36 vezes em março de 2022, queda de 0,4 comparado com o primeiro TRI de 2021, mesmo tendo uma dívida extremamente alta, né, a gente pode perceber que a alavancagem da JBS não é tão grande assim. Além disso, a empresa informou que aprovou dividendos intermediários no valor de 2,2 bilhões de reais, um montante equivalente a R$ 1 por ação ordinária de emissão da companhia. Os proventos serão pagos de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão do dia 16 de maio, e as ações da JBS serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 17. O pagamento, de acordo com a empresa, será realizado no dia 24 de maio. A Raízen informou que foi aprovado pelo seu conselho de administração a construção da terceira e quarta plantas de etanol de segunda geração nos parques de bioenergia da Barra e Univalem, ambas no estado de São Paulo. Serão investidos em torno de 2 bilhões de reais para a construção de 2 novas plantas, adicionando uma capacidade de 164 mil metros cúbicos de biocombustível por ano. O investimento esperado já considera o cenário atual de inflação e o câmbio para o suprimento e fornecimento de máquinas, equipamentos e também de mão de obra. A previsão é que a planta entre em operação em 2024. O projeto E2G, em conjunto com a construção da planta de biometano anunciada em 26 de abril, são marcos importantes na evolução da estratégia de expansão do portfólio rentável de produtos renováveis. Com o domínio da tecnologia, a Raízen opera atualmente uma planta de E2G no Parque de Bioenergia Costa Pinto e está em fase de construção da segunda planta no Parque de Bioenergia do Bonfim, também no estado de São Paulo. A companhia se consolidará como o único produtor mundial a operar 4 plantas de etanol celulósico em escala industrial, com uma capacidade instalada de 280 mil metros cúbicos por ano, dos quais 80% desse volume foi comercializado já em contratos de longo prazo em consonância com o plano de negócios. Os projetos E2G ampliarão o portfólio da Raízen em soluções em energia limpa e renovável, permitindo aos clientes avançar no cumprimento de suas metas de descarbonização através da substituição de combustíveis fósseis em suas operações e reforçando o papel de liderança da Raízen na transição energética global através dos biocombustíveis. E a Equatorial Energia vem informar seus acionistas e o mercado em geral que foi concluída a operação de venda por parte da companhia da totalidade de sua participação societária na Gera Maranhão, que é a geradora de energia do estado do Maranhão, e essa venda foi realizada após observado o cumprimento de condições precedentes nessa operação e aí, portanto, foi assinado o termo de fechamento do contrato de compra e venda de ações e outras avanças com o Vulcan, fundo de investimentos em participações multiestratégia, no valor de 88,1 milhões de reais após correção do CDI desde janeiro de 2022. A operação marca a saída da Equatorial do segmento de geração térmica em linha com seu planejamento estratégico e com a atuação nos setores de impacto positivo no ESG. Há exemplos dos investimentos recentes no segmento de saneamento e energia renovável. Atualmente, as atividades de geração de energia da companhia concentram-se na operação do seu parque eólico de 1,2 gigawatts de capacidade instalada e na execução do pipeline de projetos, principalmente solares, que adicionarão mais 1,2 gigawatts de capacidade, além da atuação no segmento de geração distribuída por meio da Enova. E este foi o Zambelli News de hoje. Pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira, bons negócios e amanhã, na sexta-feira, a gente tá de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo!